Capítulo 32. Um juramento cumprido. Dalen inclinou a cabeça para trás e passou as mãos pelos cabelos encharcados de suor enquanto ele, Belina e Mirlak desciam as escadas do segundo andar para a rua principal do bairro dos refugiados. Soltou um suspiro, balançando a cabeça. Apoiou as mãos na cintura e olhou para a rua. A linha da Guarda Real havia se reorganizado na entrada, algumas centenas ocupando posição no topo do patamar e descendo as escadas. Perto dali, homens e mulheres que haviam escapado do coração estavam sentados em meio a um conjunto de tendas, com lanternas de flores espalhadas ao redor. As carroças que haviam transportado a comida estavam dispostas no meio da rua, com os virtucos, seus cavaleiros e o restante da guarda da rainha que havia recebido permissão para entrar nos alojamentos dos refugiados, ao lado delas. Alguns retardatários vagavam por ali ou sentavam-se nos degraus, comendo cenouras e aipo crus e dando mordidas em uma pequena fruta de casca marrom chamada jaca, da qual os anões gostavam, mas, em sua maior parte, a enorme rua estava vazia. Os refugiados devem ter recolhido sua comida e a levado direto de volta para seus aposentos. Que droga! Foi um sucesso estrondoso. Belina fez beicinho. Gostei especialmente da parte em que você o chamou de covarde. Quem diria que isso o incomodaria? Que infantil! Agora não, Belina. Sim, agora. Belina agarrou o braço de Dalen e o virou para si. Ele não se lembrava de quando a voz dela havia assumido um tom tão sério. Aquele pirralho é um idiota arrogante. Mas você perdeu a cabeça. Se essas pessoas morrerem de fome, a culpa é tanto sua quanto dele. Com certeza não é. Belina inclinou a cabeça para o lado, erguendo as sobrancelhas da mesma forma que a mãe de Dalen fazia quando ele era criança e dizia algo que ambos sabiam ser mentira. Dalen balançou a cabeça, cerrando os dentes, os músculos do pescoço se contraindo. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Belina moveu a cabeça para que seus olhares se encontrassem. Eu vi você discutir com ele 2 vezes, e nas 2 vezes você perdeu a paciência. Você disse o que queria porque isso a fazia se sentir forte. Você sabia o que aconteceria quando confrontasse no coração, e novamente você sabia o que aconteceria desta vez. Como eu poderia ter feito isso? Como você pôde não fazer isso? Você realmente achou que chamá-lo de covarde o faria mudar de ideia? Você é melhor do que isso. Belina apontou o dedo para o peito de Dalen, onde ficava seu coração. Aqui dentro. Mas você precisa usar isso. Ela deu um tapa na lateral da cabeça dele. Ai, por que isso? Dalen esfregou o lugar onde Belina lhe dera um tapa, franzindo a testa. Você precisa aprender a dizer o que quer dizer, a dizer o que precisa dizer e a ficar calado. Há um tempo e um lugar para cada coisa. Você era tão criança lá dentro quanto ele. A única esperança de ele encontrar Kira agora é se ele se sentir envergonhado o suficiente pelo que as pessoas naquela sala viram. Às vezes você impressiona, e outras vezes, bem, digamos que você é um completo idiota. Já está feito. Dalen mordeu o lábio. Acho que vamos esperar. Como foi? Perguntou Yorin, tirando o capacete enquanto Dalen, Belina e Mirlak se aproximavam. Além de tentar defecar em um ninho de Keratlin, respondeu Mirlak, soltando um suspiro pesado. Tão ruim assim? Perguntou Almer. Pior. Dalen se deixou cair no chão ao lado de uma das carroças, encostando-se na roda. Belina sentou-se ao lado dele, cruzando as pernas. E agora? Vamos esperar. Mirlak ergueu uma sobrancelha, lançando um olhar ao redor para o grupo da Guarda Real que havia se posicionado nas proximidades, observando. A rainha disse que tínhamos 24 horas. Se tivermos que dormir aqui, é o que faremos. Os 20 membros da Guarda Real e os cavaleiros Virtuk se reuniram ao redor, aguardando. A maioria dos membros da Guarda Real permaneceu de pé, pronta e alerta, como se o lugar inteiro pudesse desabar a qualquer momento. Yorin e Almer sentaram-se em frente a Dalen, com seus elmos e machados de batalha no chão, seus machados de mão ainda pendurados nos cintos. Depois de um tempo, alguns dos beldoaranos que estavam comendo nos degraus se aproximaram, e 1 ou 2 crianças perguntaram se podiam acariciar os Virtuks. Para surpresa de Dalen, os anões que haviam montado os Virtuks ficaram mais do que felizes em deixar as crianças esfregarem as mãos nos focinhos cobertos de carapaça das criaturas. No entanto, o que mais surpreendeu Dalen foram os pais das crianças. Uma mordida daqueles bicos endurecidos e uma criança perderia a mão. Como ele consegue ficar sentado naquela sala debatendo? Dalen sussurrou para Belina enquanto observava os refugiados que começavam a se reunir ao redor dos anões, cada vez mais surgindo do nada.
Alguns eram velhos e frágeis, outros tinham membros amputados, enquanto alguns carregavam seus filhos nos ombros. Cada um deles parecia cansado e faminto, com os olhos fundos e a pele esticada. Essas pessoas precisam dele. Precisam de comida, de segurança. Precisam sair destas montanhas. Os humanos não foram feitos para isso. Deveria ser uma escolha fácil. Há um motivo para a honra ser algo perigoso, disse Belina, apoiando os cotovelos nos joelhos. Honra e religião. Ela soltou um breve suspiro ao ver a expressão curiosa no rosto de Dalen. Tanto a honra quanto a religião são coisas que os mortais usam para justificar atos atrozes. Para se absolverem da culpa que tão merecidamente conquistaram. São mais perigosas do que qualquer lâmina ou qualquer dragão. Se um Deus ordena a um homem que assassine uma criança, ele obedecerá. Não foi escolha dele, foi a palavra de um Deus. Esse homem não é um assassino, ele é um instrumento da vontade divina. E a honra? A honra não é diferente. É por isso que lhe perguntei o que você considera ser um bom homem. Para alguns, um bom homem não é diferente de um homem honrado. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. A honra depende inteiramente de quem a exerce. O que uma pessoa pode considerar honroso, outra pode não considerar. É honroso cumprir seus juramentos, não é? Sempre. Almer interrompeu antes que Dalen pudesse responder, o anão se virando para encarar Belina. Sempre. E se a pessoa a quem você jurou lealdade lhe ordenar que corte a garganta de um anão inocente? Minha rainha jamais faria isso. Mas e se fizesse? Eu. Qual seria o caminho honroso? Obedecer ao seu juramento ou poupar os inocentes? Mais anões, e alguns dos beldoaranos reunidos, aproximaram-se, ouvindo atentamente o que Belina tinha a dizer. Dalen frequentemente se esquecia de que a mulher era uma barda. Seu alaúde ainda estava guardado no covil dos contrabandistas no coração, mas mesmo sem ele, a maneira como ela falava era cativante. Ela era como uma mulher dividida em duas. Uma metade era sarcástica, irreverente e, às vezes, francamente grosseira. Já a outra era ponderada e comovente, suas palavras cativantes. Ele nunca havia conhecido ninguém como ela. Ser honrado não é o que faz de alguém um bom homem. Ser um bom homem, ou uma boa mulher. Belina estreitou os olhos, olhando ao redor de forma teatral, atuando para a multidão reunida, é compreender o conceito do que é certo e errado, mas também entender qual certo prevalece e transforma o outro em errado. É certo cumprir seus juramentos, mas esse certo se torna errado quando o juramento ao qual você está vinculado exige que você faça algo errado. Algumas palmas esparsas soaram entre os presentes e Dalen olhou em volta para perceber que não só as pessoas tinham saído de seus abrigos improvisados no térreo para ver quem eram seus novos convidados, mas outras tinham saído para as passarelas acima, carregando lanternas de flores. Belina! Belina ergueu uma sobrancelha para Dalen. Você consegue cantar sem o seu alaúde? A mulher fez uma careta de falsa ofensa. Posso cantar sem meu alaúde? Como ousa, Dalen Virandran? O alaúde é apenas um acompanhamento. Eu sou o talento. Dalen inclinou a cabeça, gesticulando na direção daqueles que tinham saído para os passeios e daqueles que estavam reunidos na rua. Belina ergueu os olhos, com um sorriso de canto de boca como se estivesse impressionada, e assentiu levemente, demonstrando compreensão. Alguém já ouviu a balada do quebrador de correntes? Alguns dos anões balançaram a cabeça negativamente, e sussurros se espalharam pela multidão que ainda se formava. Belina esboçou um sorriso suave, endireitando as costas e inspirando profundamente. E quando Belina começou a cantar, um arrepio percorreu a espinha de Dalen, sua pele se arrepiou e os pelos se eriçaram. Sua voz era suave e melodiosa, oscilando entre altos e baixos. Era linda. Havia um homem, de terras humildes, que cavalgou para a guerra, atendendo ao chamado da honra. E nessa guerra, o sangue alimentou suas vítimas. As terras, as árvores e as sementes que crescem. Existiram pessoas tão antigas quanto os mares, tão antigos quanto as montanhas, tão enraizados quanto as árvores, embora a guerra não fosse deles. Correntes os atraíram e correntes os fizeram sangrar. Cansado e exausto, o homem se tornou. Em meio ao fogo e ao sangue, o homem vagou até que um assassino fez morada em seus ossos. Um mercador da morte que ansiava por voltar para casa. E numa certa véspera de inverno, o homem encontrou um povo tão antigo quanto os mares, tão antigo quanto as montanhas, tão enraizado quanto as árvores. E numa certa véspera de inverno, a fé do homem foi abalada, suas mãos ficaram manchadas, e assim ele seguiu seu caminho.
O caminho para se tornar o quebrador de correntes. Dalen se viu sentado com a cadeira inclinada para frente, cativado pela melodia da voz de Belina. Aquela canção era completamente diferente da que ele a ouvirá cantar na estalagem. Era mais pessoal, mais crua. Suas emoções se agitavam enquanto a voz de Belina subia e descia, delicada e intrincada, uma tapeçaria ornamentada de palavras. Mais pessoas se reuniram ao redor, descendo dos andares superiores com lanternas de flores nas mãos. Até mesmo alguns dos membros da Guarda Real que estavam nas escadas se viraram, ouvindo atentamente. Dalen olhou para cima e viu centenas, se não milhares, de luzes verde-azuladas repousando nos parapeitos das passarelas que subiam em direção ao teto, fazendo com que a caverna parecesse um céu estrelado. Na enorme caverna, a voz de Belina ecoava, reverberando nas pedras. Pelo canto do olho, Dalen avistou um homem que reconheceu como mago. O mesmo que estivera atrás de Daimon durante seu discurso de coroação e amplificara a voz do novo rei. Quando a honra o chamava, ele deveria realizar feitos notáveis. O homem virou as costas, o homem que ele rejeitou. Pois o assassino que ele era, o mesmo homem permaneceu até o dia em que se tornou o libertador de correntes. Pois quando a esperança se perde e as estrelas perdem seu brilho, é no coração do homem que você mais se apega. E estas são palavras tão antigas quanto os mares. Tão antigo quanto as montanhas, tão enraizado quanto as árvores. Embora as palavras tivessem parado, Belina continuou cantando a mesma bela melodia, e enquanto Dalen ouvia, percebeu que outros ao redor estavam se juntando a ela, alguns cantarolando, outros cantando em voz alta. Quando pareceu que a multidão havia aprendido a melodia, Belina recomeçou a cantar. Foi ali, sentado no chão do alojamento de refugiados de Duradur, aos pés das montanhas de Lodar, que Dalen testemunhou um momento de beleza em meio a todo o derramamento de sangue. E então, permitiu-se senti-lo e cantarolou. Pois quando a esperança se perde e as estrelas perdem seu brilho, é no coração do homem que você mais se apega. E estas são palavras tão antigas quanto os mares. Tão antigo quanto as montanhas, tão enraizado quanto as árvores. E assim eu vos digo uma verdade, tão antiga quanto os mares, tão antiga quanto as montanhas, tão enraizada quanto as árvores, para que este mundo viva e o amor reine. Todos nós devemos nos tornar aqueles que quebram as correntes. Quando as palavras cessaram e os ecos persistentes da melodia se dissiparam, o silêncio tomou conta da caverna. Centenas de metros de altura, milhares de metros de comprimento. Dezenas de milhares de almas. Nenhum som sequer. Esse silêncio persistiu, prolongando-se por um longo momento antes que um coro de palmas e cânticos irrompesse, crescendo a tal ponto que até mesmo o som grave da cachoeira do lado de fora foi completamente abafado. Olhando para cima, Dalen viu milhares de pessoas alinhadas nas passarelas dos níveis superiores, batendo palmas, lanternas brilhando como vagalumes. Foi lindo, disse Dalen para Belina, embora mal conseguisse ouvir a própria voz em meio aos aplausos. Eu sei, respondeu ela, piscando para Dalen. Dalen riu, balançando a cabeça. Você tinha que estragar tudo, não é? Belina deu de ombros, um sorriso surgindo em seus lábios antes de sua expressão mudar ao olhar para algo atrás dele. O que é isso? Dalen seguiu o olhar de Belina até a entrada no topo da escadaria. Os membros da Guarda Real de Belduara se movimentavam, escudos erguidos, espadas desembainhadas, bradando ordens que eram abafadas pelos refugiados que ainda gritavam e comemoravam. Iorin e Almer saltaram de pé, os membros da Guarda Real de Duradura erguendo seus machados de batalha dos ombros enquanto olhavam para a comoção na entrada. Dalen se levantou, desembainhando as espadas das costas a tempo de ouvir um grito arrepiante ecoar pela caverna quando um enorme virote atravessou as fileiras da Guarda Real na entrada. Homens e mulheres com armaduras completas despencaram escada abaixo, seus corpos ricocheteando nos degraus. Mas o grito não viera dos soldados. Vinha de uma mulher a não mais de 3 metros de Dalen. Ela gritou enquanto contemplava o corpo mutilado de um idoso cujo braço fora arrancado pelo enorme virote. O olhar de Dalen se deteve no velho por um instante. Sangue jorrava da articulação do ombro do homem enquanto ele agonizava. O som parecia abafado, como se alguém tivesse tapado os ouvidos de Dalen. As batidas do seu coração faziam tremer seus ossos. Imagens das 2 batalhas de Belduar passaram pela sua mente. Dragões, fogo, sangue, ossos. Dalen cerrou os dentes e reprimiu os pensamentos. Ao fazer isso, o mundo ao seu redor voltou a ficar nítido. Todos os cânticos e vivas haviam cessado, e os gritos da Guarda Real na entrada ecoavam pela caverna. O que está acontecendo, Mirlak? Dalen fez o possível para disfarçar a acusação em sua voz, mas sem dúvida um pouco dela persistiu.
Era pouco provável que não fossem anões atravessando a passagem. Se Kira os tivesse traído, não haveria escapatória. Kira disse que nos daria tempo. Por Afaezir, eu não sei. Juro por você. O anão olhou para Dalen, com olhar firme. Minha rainha não voltaria atrás em sua palavra. Aconteça o que acontecer, estaremos ao seu lado, Lord Virandrar. Não, Dalen olhou dos anões para Belina, depois para a guarda real de Belduara na entrada da caverna. Um grupo de guardas havia permanecido no topo da escadaria, formando uma linha de escudos na entrada, mas o restante, cerca de uma centena, havia recuado para a rua principal, formando uma linha defensiva, abandonando a escadaria e se preparando para qualquer ataque. Fiquem aqui. Defendam o povo se alguém invadir, mas fiquem para trás. Se forem anões que vierem, a guarda real não verá a cor das capas. Eles só derramarão sangue. Sim. Mirlac assentiu. Sabe as palavras. Nada nos escapará. Gritos e urros ecoaram da entrada e Dalen ergueu os olhos para ver anões blindados montados em Virtuques, abrindo caminho através das linhas de Belduara. Os Virtuques chutavam e se debatiam enquanto investiam, bicos estalando, cascos poderosos arremessando homens e mulheres para trás, fazendo-os despencar escada abaixo. Os anões montados nas criaturas brandiam seus machados de lâmina dupla de um lado para o outro, cortando elmos e armaduras. Mantos verdes e prateados esvoaçavam atrás dos cavaleiros enquanto avançavam. Era Puroan, então. Ela veio buscar Daimon. Contenham-se, disse Dalen a Mirlac. Daimon já não confia em Kira. Não vai ser preciso muito para ele achar que vocês fazem parte disso. Mirlac acenou com a cabeça para Dalen de forma brusca. Mas se parecer que a maré está virando para o lado errado, não vamos te deixar morrer. Muito obrigado, Mirlac. Dalen esboçou o melhor sorriso que conseguiu para o anão. Ele olhou para Belina. Ela sentiu, desembainhando sua espada curta e retirando uma faca do cinto de armas. Os cavaleiros Virtuca haviam atropelado a guarda real que se posicionava na entrada da caverna, com mais anões avançando pelo corredor atrás deles. Os cavaleiros desceram as escadas em disparada, investindo contra os membros da guarda real que haviam recuado para formar uma linha do outro lado da rua. A guarda real resistia bravamente, mantendo-se firme, bloqueando com escudos e golpeando com suas lâminas afiadas. Mas os cavaleiros Virtucos abriram caminho, as robustas bestas blindadas investindo como arietes, com machados balançando em suas costas como pêndulos da morte. Um Virtuque rompeu pela linha da guarda real, balançando sua cabeça coberta por carapaça de um lado para o outro, cravando seu bico na mão de um guarda real que o atacou. O cavaleiro do Virtuque ergueu seu machado e decepou o braço na altura do cotovelo, fazendo o guarda real gritar enquanto cambaleava para trás. E então Dalen atacou, com Belina ao seu lado. Cortem as pernas deles, gritou Belina enquanto passava correndo por Dalen, a faca e a espada reluzindo à luz das flores. Ela desembainhou a espada e, em seguida, golpeou a perna do Virtuque, o aço cortando o joelho da criatura em um jato de sangue. O Virtuque desabou, pego de surpresa pela perda repentina de um membro. Enquanto a criatura e seu cavaleiro cambaleavam e caíam, Belina, sem hesitar, lançou a mão esquerda para trás e cravou a faca no olho do cavaleiro, no momento em que o anão virou a cabeça em sua direção. No mesmo movimento, ela arrancou a faca, avançando em direção ao próximo Virtuque. Daimon estava parado junto à janela, com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para a rua principal. Respirou fundo, rangendo os dentes, enquanto seu povo se reunia para ouvir aquela mulher com Dalen Virandrar, Belina Lona, cantar sua canção. Centenas de pessoas tomavam as ruas. Milhares se alinhavam nas inúmeras calçadas do bairro, a luz dos lampiões verde-azulados cintilando ao redor. Eu odeio essas malditas flores. Yvon permaneceu em silêncio à esquerda de Daimon, de braços cruzados, observando a cena. Nenhuma palavra havia sido trocada entre eles desde que Daimon ordenou que a guarda real e os nobres se retirassem da sala após a saída de Dalen. Diga isso, Yvon. Pelo canto do olho, Daimon viu Yvon virar a cabeça. Diga o que, meu rei? Daimon mordeu o lábio inferior ao ouvir a ênfase que Yvon deu às palavras meu rei. Antes da morte do pai, a confiança era algo que ele concedia livremente. Mas aquela primeira tentativa de assassinato, na noite em que fugiram para Duradur, o abalou profundamente. Apesar de todas as maquinações de Puroan, quando a mulher lhe ofereceu ajuda para retomar Belduar, insistiu que não era responsável pela tentativa. E Daimon acreditou nela. Mas isso só piorou tudo. Se Puroan não era o responsável, então havia alguém tentando matá-lo. O que significava que restavam poucas pessoas em quem Daimon podia realmente confiar,
e Yvonne era uma delas. Daimon soltou um suspiro suave, baixando o olhar. Meu pai não vai voltar, vai? A pergunta era retórica à primeira vista. Claro que Arthur não voltaria. O pai de Daimon estava morto. Mas, no fundo, uma parte de Daimon se agarrava à ideia de que talvez tudo aquilo tivesse sido um pesadelo horrível. Não, meu rei, ele não é. Yvonne manteve o olhar fixo na rua lá fora. Yvonne sempre o entenderá, Yvonne e Tarmon. Mas Daimon finalmente aceitara o fato de que Tarmon nunca conseguirá sair de Beldoar. Eu nunca deveria tê-lo deixado ficar nos túneis de vento. Sinto muito, Yvonne. Daimon pressionou os dedos nas rugas ao redor dos olhos, tentando aliviar um pouco do cansaço que o dominava. Por tudo. Nada disso teria acontecido se meu pai ainda estivesse usando a coroa. Yvonne soltou um suspiro pesado. Você precisa parar de idolatrá-lo, Daimon. Seu pai era um bom homem, mas não era perfeito. Não há nada a ganhar se comparando a ele. Você é independente. E provavelmente estaríamos na mesma situação, independentemente de quem estivesse no poder. Seu pai pouco poderia ter feito contra o fogo de dragão, assim como pouco você poderia ter feito. Daimon ergueu o olhar de volta para a rua. O som do canto da mulher ecoava pela caverna de pedra. Ainda mais pessoas se reuniram agora, cantando a melodia enquanto ela cantava. Era realmente muito reconfortante. Um momento de paz em meio à loucura. O que você acha que eu devo fazer, Yvonne? Você quer honestidade? Você é o conselheiro do rei. Já é hora de eu aprender a aceitar seus conselhos. Ou, pelo menos, deixar que você os dê. Daimon achou ter visto um sorriso no rosto de Yvonne, embora fosse difícil distinguir através da espessa barba do homem. Você deveria falar com Akira. Eu não sou fã de anões, você sabe disso. Mesmo assim, de todos eles, ela foi quem nos ajudou quando mais precisamos. Não uma, mas 2 vezes. Por mais que eu relute em admitir, em nossos momentos mais sombrios, ela nos mostrou quem realmente é. Se há alguém em quem eu confiaria, é ela. Além disso, esse é o fardo de liderar. Você faz o que for preciso para proteger seu povo. E agora, seu povo está faminto, doente e quer voltar para casa. Quer ver o sol. Yvonne pousou a mão no ombro de Daimon, desviando do canto lá fora. A realidade, Daimon, é que se não sairmos daqui, se você não alimentar essas pessoas, você as perderá. A única razão pela qual você ainda não as perdeu é a ameaça dos anões. Se a notícia se espalhar de que você rejeitou as negociações de paz de Kira, apesar da fome que passa por aqui, haverá uma revolta. Mas eu sou o rei deles. Aos olhos deles, um rei que não consegue alimentar seus súditos não é rei nenhum. Yvonne sustentou o olhar de Daimon. Seu pai não está aqui. Mas se estivesse, a primeira coisa que lhe diria é que mesmo um rei amado por todos perderá o apoio de seu povo quando seus estômagos estiverem vazios. Os humanos são uma espécie volúvel. Estamos a apenas 3 refeições do caos. As poucas rações que nos restam logo acabarão, Daimon. Meu conselho seria, pare de se considerar o rei deles e comece a pensar neles como seu povo. Deixe seu orgulho de lado. Converse com Kira. Faça o que for preciso para alimentar seu povo e trazê-los de volta à luz do sol. Daimon voltou-se para a janela, deixando as palavras de Yvonne reverberarem em sua mente. A mulher havia parado de cantar, e aplausos estrondosos ecoavam pela caverna. Você tem razão. Sentiu como se mãos estivessem apertando sua garganta, e sua boca estava seca. Passei cada momento acordado e cada noite inquieta com medo de não ser o rei que meu pai foi. Cometi tantos erros. Daimon balançou a cabeça, um meio sorriso tocando seus lábios enquanto ria de sua própria estupidez. Eu caminhava em sua sombra, exigindo ser chamado de rei. Mas eu havia me esquecido do que o tornava um rei tão grandioso. Ele era amado, Yvonne. Ele era. Por muitos, mas não por todos. Ninguém é amado por todos, Daimon. Daimon assentiu com a cabeça. Enxugou uma lágrima que se formava no canto do olho direito. Seu pai passará a vida inteira liderando pelo exemplo, mostrando-lhe como um rei deveria agir. Mas, no momento em que Arthur morreu, Daimon deixou tudo isso escapar de sua mente. Permitiu-se ser governado pelo medo do fracasso. Tomou uma decisão errada atrás da outra. Mas isso acabou. Falarei com ela. Informarei Dalen Virandran da sua decisão, meu rei. Eu menti para você, Yvonne. Não foi Dalen Virandran quem tentou me matar. Eu sei. Você sabe.
Yvon assentiu lentamente com a cabeça. E você ainda está aqui? Por quê? Yvon soltou um suspiro pelo nariz, franzindo os lábios. Fiz um juramento ao seu pai. Disse a ele que cuidaria de você, não importa o que acontecesse. Que eu faria você honrar o nome dele. É um juramento que pretendo cumprir. Todos nós fazemos coisas das quais nos arrependemos, Daimon. Todos nós tomamos decisões ruins. Não podemos mudar o passado. Tudo o que podemos fazer é garantir que o futuro seja melhor. Daimon fez menção de responder a Yvon, mas, ao fazê-lo, percebeu que os membros da Guarda Real que havia posicionado na entrada do bairro estavam se movimentando. Ele podia ver alguns deles gesticulando freneticamente, gritando e rugindo, mas os aplausos para o canto da mulher abafavam todos os outros sons. Ele se aproximou do vidro, semicerrando os olhos. Nas ruas abaixo, Dalen Virandran desembainhou suas lâminas das costas, acompanhado pela Guarda Real de Kira. Um grito agudo se sobrepôs aos aplausos que diminuíam, e Daimon assistiu horrorizado enquanto um enorme raio atravessava sua Guarda Real e atingia um de seus cidadãos abaixo, espalhando sangue e ossos em uma nuvem. Estamos sob ataque, gritou Yvon de trás de Daimon. Lumeera! Dalen puxou a lâmina da garganta de um anão, o sangue jorrando da ferida aberta. Ele girou, passando a lâmina esquerda por cima do ombro direito, e cravou a ponta no olho de um anão que vinha por trás, o carmesim escorrendo pelo aço. Dalen arrancou a espada quando o anão caiu como uma pedra. Ele observou o ambiente ao redor, os pulmões ardendo, o cabelo grudado na testa pelo suor. A Guarda Real havia resistido bem, como ele esperava de guerreiros de sua estirpe. Mesmo quando os cavaleiros Virtuk investiram contra suas linhas, eles se reagruparam e repeliram o ataque. Mas quando os anões de Puroan levaram 2 lançadores de virotes pelo corredor, a Guarda Real foi forçada a quebrar a formação. Bravura e disciplina à parte, ficar em formação cerrada aguardando virotes feitos para bater dragões teria sido a maior idiotice. E assim, ao seu redor, a Guarda Real e os anões de Asmar se atacavam com machados e espadas, rasgando armaduras e rachando ossos. Os anões estavam se esforçando ao máximo para avançar e chegar aos alojamentos dos refugiados além, mas a Guarda Real cedia pouco terreno. Dalen inclinou-se para trás, avistando o machado anão vindo em sua direção em um amplo arco. A lâmina passou raspando por seu torso, e ele cruzou o caminho com a sua própria lâmina, decepando a cabeça do portador do machado. O sangue jorrou em jatos quando o corpo desabou. Um borrão na periferia de sua visão e ele atacou novamente. Os golpes dos machados anões eram pesados demais para serem enfrentados de frente com suas espadas mais curtas, o que significava que ele precisava se mover apenas por instinto. Aço se chocou contra aço, e então uma faca foi pressionada contra a garganta de Dalen. Que bom que você ainda está vivo, disse Belina com um aceno de cabeça. O sangue espalhado pelo seu rosto a fazia parecer desequilibrada, como se fosse uma donzela da morte sorridente. Abaixe-se. Belina agarrou Dalen pelo ombro e o puxou para o lado, avançando com a faca. Ela cravou a lâmina até o cabo nas fendas do elmo de um anão, depois a puxou e a enfiou no pescoço dele. Dalen cambaleou, mas se recuperou, desviando-se do golpe de um machado ensanguentado, antes de agarrar as mãos do portador pelos pulsos e passar a lâmina pelo rosto do anão. Sentiu o clangor da espada atingindo o elmo do anão e a mordida da pele e do osso ao abrir um profundo corte na boca dele, quebrando dentes e rasgando a carne. O anão cambaleou para trás, uivando de agonia. Dalen se virou, mas algo o atingiu com força, levantando do chão e fazendo-o cair com tudo. O ar lhe faltou ao bater na pedra. Um zumbido abafado ecoou em sua cabeça, e ele ofegou e engasgou, tentando desesperadamente recuperar o fôlego, encher os pulmões. O rosto ensanguentado de Belina apareceu acima dele, e então suas mãos se agarraram às braçadeiras de sua armadura de couro, erguendo-o com dificuldade. Levante-se! Ainda atordoado, Dalen olhou para o lugar onde estivera e viu 2 membros da Guarda Real empalados no peito por um enorme virote, suas pesadas armaduras oferecendo-lhes tanta proteção quanto papel. Ele acenou brevemente com a cabeça em agradecimento para Belina. Então, rugidos ecoaram por trás deles, e ele se virou para ver aço polido e capas roxas. Daimon e Yvon desciam as escadas correndo atrás deles, à frente de mais membros da Guarda Real. Pelo rei! Parece que ele encontrou suas coragens, disse Belina, enxugando o sangue dos olhos. Continuo achando que ele é um idiota com cara de rato. Dalen se recompôs, inquieto após o impacto com o chão. Olhou para Daimon e para a Guarda Real que avançava, mas então algo lhe chamou a atenção, uma intuição. Ao seu redor, os anões asmaranos se desvencilhavam, voltando-se para Daimon. Os cavaleiros Virtuk sobreviventes gritaram e rugiram,
alertando os demais sobre a presença do rei. Então, eles avançaram. Em sua elaborada armadura, Daimon se destacava como uma rosa entre espinhos. Gritos e lamentos ecoaram quando um raio atingiu a guarda real que avançava, seguido por outro. Dalen observou um dos poucos magos de Belduar restantes desviaram dos raios, impedindo que atingisse Daimon, apenas para que um segundo raio atravessasse o peito do mago. Sangue jorrou quando os raios perfuraram armaduras e quebraram ossos, mas Daimon continuou avançando, espada erguida. Por Belduar. Então Daimon e a guarda real irromperam no meio do caos. Yvon cravou sua espada no pescoço de um anão enquanto ele. Daimon e a guarda real irromperam na confusão. Anéis de cota de malha se romperam e se partiram, o sangue jorrando enquanto o aço cortava a carne e dilacerava os ossos. Ele desembainhou a espada e, em seguida, golpeou com o pomo a cara de um anão sem elmo, sentindo o estalo do osso. Seus ossos doíam e rangiam sob o peso da armadura, cansados de anos de desgaste. Mesmo assim, o aço de sua placa lhe dava a sensação do abraço de um amigo há muito perdido, sua espada, de um amante terno. Ele não nutria afeição por intrigas da corte, roupas extravagantes e meias-verdades. Compreendia bem o que era aquilo, mas se era óleo, ele era água, simplesmente não se misturavam. Lutar era mais simples, mais honesto, mais visceral. Uma parte dele odiava gostar disso, mas era quem ele era. Yvon desviou o golpe descendente do machado, aparando com sua lâmina angulada. Deslizou o aço de sua espada ao longo do cabo do machado, cortando os dedos e golpeando o pescoço do anão, rompendo anéis de cota de malha. O anão caiu, e Yvon moveu-se para as costas de Daimon, protegendo o rei pela retaguarda. Tudo era um caos. Anões ostentando as marcas e capas de Asmar invadiam o corredor em direção ao quartel, alguns brandindo machados de batalha como feras enlouquecidas, bocas espumando, gritos de guerra ecoando de seus lábios, enquanto outros cavalgavam seus virtuques, longos machados brandindo e cortando. Alguns dos membros da guarda real que vigiavam a entrada ainda estavam de pé, mas as escadas estavam cobertas de corpos e capas roxas manchadas de sangue. Aquela velha Puroan decidiu minimizar as perdas, então. Ela deve ter vindo para garantir que Daimon nunca pudesse contar aos outros sobre seus planos. Mas onde estão os outros? Yvon não viu nenhum manto preto e branco de Osrin ou manto carmesim de Duradur em meio à luta. E na massa de corpos, ele nem conseguiu ver a guarda real que veio com Dalen. Algo para se preocupar mais tarde. Adiante, Yvon avistou Dalen Virandran serpenteando pela massa de corpos, seu caminho marcado por gritos e respingos de sangue. Belina lutava ao seu lado, golpeando como uma serpente, o aço cortando. Sozinhos, ambos eram guerreiros dignos de contos de bardos, mas juntos, eram uma força da natureza. A guarda real que havia defendido a rua estava se reagrupando ao redor dos dois, formando uma linha perto do centro da luta. Se fosse outro dia, em outra época, Yvon não tinha dúvidas de que a guarda real teria despedaçado esses anões que quebraram seu juramento. Mas a guarda real estava exausta e faminta, debilitada pelos meses no subsolo, pela luta e pela falta de comida. A guarda real agora contava com menos de 600 homens, e muitos deles feridos. Haviam perdido mais de 1000 na retirada pela cidade, a maioria morrendo nas ruas sob o aço e os virotes dos anões, outros sucumbindo aos ferimentos posteriormente. Mais membros da guarda real de Daimon saíram das tendas armadas no meio da rua, vestindo apenas camisas e calças, com lâminas em punho. Eram aqueles que estavam descansando quando os anões atacaram. Protejam o rei. Lumeera Aryan estava à esquerda de Daimon, com o escudo erguido. Daimon a havia designado para o cargo de Lorde Capitã da Guarda Real por necessidade. Ela estava no lugar certo na hora certa. E, por obra do acaso, era perfeita para a função. Era forte, perspicaz e leal. Daimon cravou sua espada entre o pescoço e o ombro de um anão, arrancando com um jorro de sangue. Ele investiu como um touro em meio à luta, avançando na direção de onde Dalen e os outros membros da Guarda Real estavam reunidos. Avante! Daimon, não! Yvon praguejou contra Daimon enquanto o rei avançava. Os anões já se espalhavam ao redor deles, preenchendo as lacunas deixadas pela queda da Guarda Real. Ele agarrou Daimon pela ombreira e o puxou para trás. São muitos. Se atacarmos o centro, eles nos cercarão. Lumeera e um grupo de soldados da Guarda Real cercaram Daimon e Yvon, com os escudos erguidos. Já me afastei por tempo demais, Yvon. Não serei mais aquele rei. E que me condenem se eu deixar alguém pensar que Dalen Virandran tem mais coragem do que eu. Coragem não serve para nada se você estiver morto. Pelo menos, se eu morrer, morrerei lutando por Belduar.
Assim como ele teria morrido. Se não chegarmos até eles, estarão mortos. Não vou deixar minha guarda morrer como animais. Ivan cerrou os dentes, mas assentiu, agarrando a parte de trás do elmo de Daimon. A única maneira de saírem vivos dessa era por um milagre, e ele dificilmente poderia negar a Daimon a chance de lutar lado a lado com sua guarda. A chance de defender Beldoar pela última vez. Fique perto de mim. Sua guarda lutará com unhas e dentes ao seu lado, mas se você cair, eles cairão com você. Abriremos uma brecha e deixaremos nossos guerreiros recuarem até nós. Vamos ensinar a esses bastardos o que é o aço de Beldoar. Daimon acenou com a cabeça para Ivan. Então eles abriram caminho através dos anões até chegarem a Dalen, Belina e a guarda real no centro. Machados pesados se chocavam contra elmos e couraças, membros da guarda real caindo aos montes, mas eles revidavam com a mesma intensidade, espadas cortando a carne dos anões, perfurando os corações daqueles que habitavam as cavernas. Dalen Virandran apareceu ao lado de Ivan quando eles abriram caminho até o centro, duas espadas empunhadas, o rosto coberto de sangue e vários cortes na frente de sua armadura de couro. Ele se virou, aparando o golpe de um machado anão com a parte superior da lâmina antes de cravar a ponta de sua segunda espada na virilha do anão, onde a armadura era frágil, jorrando sangue quando uma artéria foi cortada. É bom te ver, velho. Espero que você tenha um plano. Vamos sobreviver o máximo que pudermos. O mesmo que o meu, então. Se conseguirmos recuar até as passarelas, podemos reduzir o campo de batalha e anular a vantagem numérica deles. É um plano tão bom quanto qualquer outro, se conseguirmos chegar lá. Como eu disse, vamos sobreviver o máximo que pudermos. Um uivo irrompeu atrás de Ivan e ele se virou para ver uma faca cravar-se no olho de um anão que brandia um machado. A faca deslizou pela abertura no elmo do anão e afundou até o cabo, fazendo cair como um saco de pedras, com o machado ricocheteando no chão. Vocês dois vão ficar aí parados. Belina se ajoelhou, arrancando a faca de suas mãos antes de girá-la e arremessá-la no meio do grupo de anões. Recuem para as passarelas, rugiu Ivan. Ele se virou para Lumeera e acenou com a cabeça em sinal de concordância. Escudos erguidos. Protejam a retirada. Protejam o rei. Às palavras de Lumeera, os membros da guarda real que haviam rompido as fileiras dos anões ergueram seus escudos, abrindo caminho para a retirada. Ivan não conhecia outro grupo de guerreiros disciplinado o suficiente para executar tal manobra no calor da batalha. O orgulho inflou seu coração. Enquanto recuavam pelo caminho de escudos, os membros da guarda real de ambos os lados se uniram, formando uma linha, mas então um som estridente rasgou o ar e um raio atingiu as linhas da guarda real. Um homem caiu no chão, gritando e uivando, o braço um amontoado de ossos quebrados e carne dilacerada. Outro desabou, com as mãos agarradas ao joelho, onde a perna fora pulverizada e arrancada. Um segundo raio caiu, e mais membros da guarda real tombaram. Uma série de rugidos irrompeu à esquerda, e um nó de pavor se formou no estômago de Ivan. Eles nos cercaram. Ele se virou, erguendo a espada, parando apenas ao ver a guarda real de Duradur, com seus mantos carmesins, investindo contra o flanco dos anões de Asmar, os rostos vermelhos enquanto soltavam gritos de guerra guturais, os machados cortando e dilacerando. Pareciam guerreiros possuídos, veias saltando, olhos selvagens. Agora é a nossa chance, rugiu Daimon. Avante! Avante! Por Beldoar! Ivan se virou ao ouvir a voz de Daimon, em pânico. Não! Precisamos recuar! Daimon, são muitos! Mas era tarde demais. Daimon já havia atacado, com Lumeera e os outros membros da guarda real ao lado do rei. O coração de Ivan apertou, o pânico inundando suas veias enquanto ele corria atrás de Daimon. Ele cruzou o olhar com o de Dalen Virandran e viu o jovem praguejar ao se virar bruscamente, as lâminas cortando o ar num turbilhão de aço. Um anão se chocou contra a lateral de Ivan, desequilibrando-o. Ele cambaleou, virando-se enquanto o anão golpeava seu peito com a lâmina de seu machado de 2 gumes. O golpe tirou o ar dos pulmões de Ivan, uma dor lancinante irradiando por suas laterais enquanto as 2 pontas do machado perfuravam sua armadura, penetrando em sua carne. Ele lançou o braço para frente, cravando a lâmina na boca aberta do anão. Os lábios do anão se dilataram e se partiram nos cantos, cortados pelo aço, dentes estalando, sangue jorrando, e então seus olhos reviraram, e Ivan arrancou a lâmina. Ivan soltou um uivo quando o anão caiu, o peso do corpo puxando o machado que ainda estava cravado em sua armadura, as pontas afiadas rasgando a carne de sua barriga. Ele envolveu a parte superior do cabo do machado com a mão livre, respirou fundo e o arrancou, deixando a arma bater com força no chão. Cerrou os dentes, reprimindo a dor, e avançou atrás de Daimon.
Por onde quer que Yvon olhasse, o aço cintilava e o sangue jorrava, a luz azul esverdeada das lanternas conferindo ao mundo um brilho etéreo enquanto anões e homens deixavam o plano mortal. Machados e espadas brandiam-se, a massa de corpos pressionando-os. Ele avistou Daimon à frente e abriu caminho em direção ao jovem rei, gritando: Daimon! Precisamos recuar! Daimon cravou sua lâmina na garganta de um anão, arrancando-a com um jato de sangue. Virou-se, golpeando com a lâmina um anão que se movia em direção a Lumeera, e então voltou-se para Yvon, com um olhar fervoroso no rosto. Ergueu a espada no ar e rugiu: por Belduar! Por Arthur! Gritos e clamores ecoavam os de Daimon, suas palavras infundindo força renovada naqueles ao seu redor. Desde a primeira tentativa de assassinato, Daimon havia passado tempo demais se preocupando apenas consigo mesmo. Mas agora, Yvon ardia de orgulho ao ver Daimon lutar por seu povo, ao ouvir o jovem rei chamar o nome de seu pai. Mas tão rápido quanto surgiu, aquele orgulho se transformou em puro horror quando a lâmina de um machado cortou o braço erguido de Daimon na altura do cotovelo. Mesmo depois do machado ter atravessado o aço e o osso, deslizando para fora do outro lado, a expressão de fervor no rosto de Daimon permaneceu, com o braço erguido no ar. Então os olhos de Daimon se arregalaram, o sangue jorrando do membro decepado. O rei puxou o braço para baixo, encarando o espaço vazio onde sua mão estivera, a espada caindo no chão com um baque seco. Yvon golpeava e retalhava tudo ao seu redor, os músculos ardendo enquanto ele se arrastava pela massa de corpos, o aço cortando a carne, ricocheteando nas placas, rasgando as cotas de malha. Ele olhou para cima e viu Dalen Virandran e Lumeera se virando para Daimon, percebendo o que havia acontecido. Mas antes que qualquer um deles pudesse fazer qualquer coisa, Daimon ergueu o olhar, seus olhos encontrando os de Yvon. Então outro machado atingiu seu lado, cortando a armadura como se fosse de barro, penetrando sua carne e osso. O choque estampou o rosto de Daimon, seguido pela dor. Yvon observou Dalen cravar sua lâmina no pescoço do anão que empunhava o machado, enquanto Lumeera matava outros dois que atacavam Daimon pela retaguarda. Daimon caiu de joelhos, com metade da lâmina do machado ainda cravada em seu flanco, o sangue jorrando do toco de seu braço direito, onde o machado havia cortado logo acima do cotovelo. Yvon derrubou o último anão que se interpunha entre ele e Daimon, passando por ele e caindo ao chão ao lado do menino que ajudara a criar. O menino a quem jurara proteger. O menino que agora era um homem, e um rei, mas que sempre seria um menino aos olhos de Yvon. Daimon! Yvon agarrou as laterais do capacete de Daimon. Levantou a cabeça do homem e olhou em seus olhos. Olhe para mim, Daimon. Os olhos de Daimon estavam vidrados, sua respiração lenta e ofegante. Cada suspiro era um sussurro prolongado, sangue escorrendo por seus lábios. Yvon. Daimon engoliu em seco, sua cabeça pendendo para o lado. Você não está sozinho, Daimon. Eu estou aqui. Yvon observou a vida se esvair do garoto cujos ombros ainda não deveriam estar sobrecarregados com o peso que lhes fora imposto, o garoto a quem ele havia falhado. Cada músculo do corpo de Yvon se contraiu enquanto ele puxava Daimon para mais perto, lágrimas queimando nos cantos dos olhos. Ele o apertou, o corpo blindado de Daimon pressionado contra o seu, seus dedos ainda agarrados ao cabo da espada. O coração de Yvon apertou, como se estivesse acorrentado, enquanto uma sensação de leveza o invadia. Ele se balançou para frente e para trás, segurando o corpo inerte de Daimon, alheio à loucura ao seu redor. Então, deitou Daimon no chão, repousando a mão na face do rei. Me desculpe, meu rapaz. Me desculpe mesmo. O peito de Yvon tremia enquanto ele se levantava, lágrimas frias cortando o sangue que manchava seu rosto. Ao seu redor, Dalen, Belina, Lumeera e os outros membros da Guarda Real lutavam com unhas e dentes, seus ferimentos se agravando, a letargia arrastando seus movimentos. Lentamente, uma fúria gélida se espalhou do coração de Yvon, gelando seu sangue, percorrendo seu peito e se espalhando por seus braços e pernas. Então é isso. É aqui que eu morro. Ele cerrou os dentes, apertando o punho em torno do cabo da espada. Levarei comigo quantos de vocês os deuses permitirem. Yvon soltou um rugido gutural, seu corpo tremendo. Ele cravou sua espada no pescoço de um anão, os anéis da cota de malha se rompendo, o sangue jorrando enquanto o aço cortava carne e osso. Ele puxou a espada para fora em um jato carmesim, interceptou o golpe de um machado e então passou a lâmina pelo rosto do portador, abrindo sua boca e nariz, quebrando dentes. Inclinando o ombro esquerdo para trás, ele cravou a lâmina até o cabo na boca ensanguentada do anão, atravessando o pescoço do outro lado. Ele soltou o cabo e agarrou o machado das mãos sem vida do anão que desabava, e rugiu. A fúria o consumia, fazendo seus ossos tremerem. Seus pulmões ardiam,
e ele sentia as veias do pescoço saltando enquanto soltava seu grito de guerra. Por Daimon! Yvon gritou de fúria enquanto massacrava os anões, decepando membros e rachando crânios com o peso do machado. Ele brandia o machado sem parar, deixando sua raiva tomar conta, uma sede de sangue primitiva o consumindo. Algo se chocou contra sua perna direita, seguido por uma dor surda que o incomodava profundamente. Ele olhou para baixo e viu um grande corte na armadura que cobria sua coxa, com sangue jorrando da ferida. Ele cerrou os dentes e continuou matando, a adrenalina da batalha mantendo sua dor sob controle. Ele sentiu o impacto dos ossos quebrando quando o pomo do machado atingiu sua bochecha. Não se lembrava de ter perdido o elmo. Com o rosto latejando, Yvon se virou e cravou a cabeça do machado no rosto do atacante, as duas pontas da lâmina cortando o olho e a bochecha do anão, derrubando no chão e levando o machado consigo. Ao se virar, Yvon sentiu como se um ariete tivesse atingido seu peito, roubando-lhe o ar dos pulmões. Tentou respirar, mas tudo o que conseguiu foi uma tosse engasgada, com o gosto metálico do sangue preenchendo sua boca. Olhou para baixo e viu um machado de 2 lâminas cravado em seu peito. Cortara sua armadura, abrindo caminho em suas costelas e enchendo seus pulmões de sangue. A dor se misturava a uma estranha sensação de calma. Ele olhou para o anão que segurava o machado, a lâmina firmemente cravada na armadura de Yvon. O anão o encarou de volta, um breve momento de reconhecimento entre os dois, então Yvon fechou o punho e o golpeou com força no antebraço do anão, quebrando sua pegada no cabo do machado. Uma expressão de choque cruzou o rosto do anão quando Yvon o agarrou pela gola da armadura e arrastou seu rosto contra a segunda lâmina do machado que se projetava do peito de Yvon. Uma onda de dor aguda atingiu o rosto do anão com força, o aço rasgando carne, dentes e ossos. Ele empurrou o anão para longe, caindo de joelhos, sua visão embaçando, a luz se apagando em seus olhos. Yvon inspirou com dificuldade, sentindo o ar rouco, e desabou, o mundo escurecendo ao seu redor enquanto jazia sobre a pedra fria sob as montanhas de Lodar. Ao menos, ele finalmente estaria com Aliana e Cris mais uma vez. A respiração de Dalen ficou presa na garganta enquanto observava Yvon cair, o sangue escorrendo pelos lábios do homem, vazando ao redor da lâmina do machado em seu peito. Dalen queria ir até ele, estar lá, mas Yvon estava longe demais. Em segundos, o homem desapareceu da vista de Dalen, engolido pela batalha. Ele vira Daimon cair momentos antes. Independentemente de suas diferenças, ele não sentiu prazer algum em presenciar a morte de Daimon e muito menos em ver a angústia de Yvon enquanto segurava o jovem em seus braços. Belina e Lumeera estavam ao lado de Dalen, golpeando, cortando e apunhalando, fazendo tudo o que podiam para sobreviver. A guarda real se reunirá ao redor delas, escudos erguidos, agarrando-se à vida pelas pontas de suas espadas. As mortes de Daimon e Yvon as abalaram profundamente, roubaram a chama de seus corações. Agora, lutavam apenas por suas próprias vidas. Em meio à multidão de anões asmaranos, Dalen avistou os mantos carmesins da guarda real de Duradur, Yorin, Almer e Mirlak entre eles. Mas havia asmaranos demais. Os membros da guarda real caíram ao seu redor, com as barrigas abertas, as gargantas cortadas e os membros decepados. Dalen desferiu um golpe com sua lâmina esquerda, cravando-a no pescoço de um anão antes de recuar para perto de Belina, com os pulmões ofegantes e os músculos doloridos e em chamas. A pesada armadura do anão exigia precisão em seus golpes. Cada estocada precisava ser um golpe mortal ou mutilatório, caso contrário, suas lâminas simplesmente deslizariam inofensivamente sobre o aço. Ele cruzou o olhar com Belina. Sangue manchava a pele escura da mulher, inúmeros cortes e lacerações marcavam sua camisa em um tom carmesim. Era a primeira vez que ele a via verdadeiramente sem alegria. Um chifre ressoou, baixo e sonoro, seguido por outro, e então o trote estrondoso de cascos ecoou pela caverna. Gritos ribombavam, anões se movimentando por todos os lados. Uma horda de cavaleiros Virtuk atravessou os asmaranos como um rio furioso, machados brandindo, sangue jorrando. O chão tremeu sob os pés de Dalen, um tremor percorrendo seu corpo. Ele olhou ao redor freneticamente, tentando entender o que estava acontecendo. Um Virtuk passou por ele em disparada, fazendo-o cambalear para trás. Foi então que ele viu mantos carmesins esvoaçando atrás de vários dos cavaleiros Virtuk, aqui e ali, respingos de preto e branco. Helênia e Kira. Mais trombetas soaram, e então a voz de Kira se elevou acima de tudo, amplificada por um mago. Anões de Asmar, deponham suas armas ou retornem aos braços de Eraia. O coração de Dalen batia forte, o peito subia e descia enquanto ele olhava ao redor, rezando para qualquer deus que o ouvisse. Por favor, que eles se rendam. Ele apertou as duas espadas com força,
tentando controlar a respiração, as dores e os incômodos do corpo vindo à tona enquanto permanecia imóvel. O clangor do aço contra a pedra ecoou pela caverna. Em seguida, outros sons se seguiram quando os anões de Asmar largaram suas armas.